Professor, cabe agravo de instrumento nos juizados especiais criminais? Bem, Kleber, a sua pergunta é pertinente porque é recorrente os alunos, meus alunos, por exemplo, confundirem o sistema recursal dos juizados do Código de Processo Penal com o Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil é que está claro, contra decisões interlocutórias, cabe o agravo de instrumento ou retido, né? Nos juizados especiais, no processo penal, eu brinco, o tio-avô do agravo de instrumento é o recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito, ele tem hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 581. Né? Só que os juizados especiais criminais, como a gente pôde ver, nem previu o recurso em sentido estrito. E nem previu o recurso em sentido estrito e só previu, melhor dizendo, dois recursos. Embargo de declaração e apelação. Então, qual é uma linha doutrinária que diz respeito a essa interpretação? Não cabe recurso contra decisões interlocutórias no âmbito do juizados especiais criminais. E nos juizados especiais criminais, e mesmo que coubesse recurso contra decisões interlocutórias, provavelmente esse recurso teria que ser o recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível no processo penal do CPP. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, né, cabe agravo de instrumento? Não. Não cabe agravo de instrumento nos juizados especiais criminais, porque, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Tá certo? Então, se você quer questionar alguma decisão interlocutória, parta para o mandado de segurança, parta para o habeas corpus, né? Lembrando ainda que o mandado de segurança tem um requisito do direito líquido e certo, então dificilmente você vai ter sucesso no mandado de segurança. Mas só aproveitar o gancho da sua pergunta, é comum falar assim, não tem agravo de instrumento no processo penal? Tem agravo de instrumento no processo penal. E quando é que esse agravo de instrumento vai aparecer no processo penal? Esse agravo de instrumento vai aparecer no processo penal apenas na hipótese negativa de subida de RE e RESP. Então, em primeira instância, as eventuais decisões interlocutórias impugnáveis serão impugnáveis por recurso em sentido estrito. Não há agravo de instrumento. Mas aparece o agravo de instrumento? Aparece o agravo de instrumento. Quando? Quando inadmitido recurso especial e extraordinário. E aí aproveito para lembrar um detalhe que foi até objeto de pergunta de prova oral no concurso de Procurador da República. Por quê? Segundo o CPC, no artigo 544, o agravo de instrumento, esse agravo de instrumento, tem prazo de 10 dias para ser interposto. Só que para o processo penal não se aplica o 544, e sim a Lei 8.038 de 90, que é a lei que regula os processos nos tribunais superiores. E qual é a surpresa? Na Lei 8.038, esse agravo de instrumento de negativa de subida de RE e RESP não tem prazo de 10 dias, e sim prazo de 5 dias. Então, em processo penal, esse agravo de instrumento de negativa de subida de RE e RESP tem o prazo de 5 dias. Uma diferença gritante do CPC. Tá certo? E isso foi, inclusive, objeto de súmula do STF. O prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038 de 90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950 de 94 ao Código de Processo Civil. Então, lembre-se, agravo de instrumento, prazo 5 dias. Não desconheço que há uma lei editada recentemente que alterou o processamento do agravo de instrumento. Essa lei vai entrar em vigor no dia 9 de dezembro. E ela muda o procedimento do agravo de instrumento, que antigamente o agravo de instrumento, como o próprio nome diz, tinha que ser feito um instrumento para levar aqueles autos ao STF e ao STJ. Agora não. Esse agravo vai ser interposto nos próprios autos. Tá? Mas até lá, vigora esse prazo diferenciado do CPP. Mais alguma pergunta? Humberto, eu gostaria de saber se cabe recurso em sentido estrito. Dos juizados, né? Ok, Marcos, sua pergunta é válida e eu acho que comecei a explicar ela no curso do
dessa aula, porque, como eu disse, nos juizados especiais criminais são previstos apenas 2 recursos, apelação e embargo de declaração. Então, como eu disse, as decisões interlocutórias seriam irrecorríveis. Tá certo? Mas tem algumas decisões que podem ser proferidas no âmbito dos juizados especiais criminais, mesmo interlocutórias. Por exemplo, da decisão que homologa a transação penal. Da decisão que homologa a transação penal, cabe a apelação. Tá certo? Salvo engano, o artigo 76, parágrafo 5º. Né, da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida no artigo 82. Então, transação, apelação. Tá certo? E tem um outro benefício que foi objeto do nosso estudo durante essa semana, que é a suspensão condicional do processo. Aí a celeuma é grande. Por quê? Quando a gente olha o artigo 89, não há um recurso previsto para a decisão da suspensão condicional do processo. Pelo menos não tinha até quando eu saí de casa. Deixa eu ler de novo para não mentir, né? Da decisão que decreta a suspensão condicional do processo, né? Ou da que rejeita eventualmente, caberia que recurso? Bem, aí vamos ser obrigados a voltar para o CPP. Como eu disse, frisando, suspensão condicional do processo não é um benefício exclusivo dos juizados especiais criminais. Não é, porque os juizados especiais criminais têm por base a pena máxima de 2 anos. A suspensão condicional do processo leva em conta a pena mínima de 1 ano. Então, lembrando sempre o crime de estelionato. Pena mínima de 1 ano, pena máxima de 5. Então, esse estelionato sairá dos juizados, mas admite suspensão condicional do processo. Mas vamos supor um caso de lesão corporal leve, 3 meses a 1 ano, em que não houve transação penal, ou que foi descumprida a transação penal. O descumprimento da transação penal, não havendo a transação penal, pode acontecer de haver a suspensão condicional do processo. E aí, qual seria a decisão que impugnaria essa suspensão condicional do processo? 2 visões. Primeira, dizendo que cabe apelação, porque nos juizados especiais criminais não tem o recurso sentido estrito. E a outra visão, aplicando analogicamente o CPP. Haveria uma hipótese de aplicação analógica do CPP, ou seja, ampliando o rol de cabimento do recurso sentido estrito, para também fazer valer o recurso sentido estrito nas hipóteses de rejeição ou decretação da suspensão condicional do processo. Então, há 2 visões claras, uma pela apelação e outra pelo recurso sentido estrito. Então, aí a divergência, e aí, você optando pelo cabimento do recurso sentido estrito contra a decisão que decreta a suspensão condicional do processo, aí sim seria uma hipótese residual de cabimento do recurso sentido estrito. Mas essa hipótese realmente é excepcionalíssima, porque seria a suspensão condicional do processo aplicada no âmbito dos juizados especiais criminais. E isso é excepcional. Tá certo? Ficou claro? Bem, então, com essa última pergunta, quero crer que terminamos esse nosso desafio, que foi falar dos juizados especiais criminais, né? E nesta aula de hoje, como a gente pode perceber, qual era o objetivo, aliás, nós tratamos dos meios de impugnação de decisão nos juizados especiais criminais. Primeiramente, falamos dos embargos de declaração, fazendo uma diferenciação entre o que prevê o Código de Processo Penal e o que estabelece a Lei 9.099, que são regimes totalmente diferentes. Por fim, cuidamos da apelação também nos juizados especiais criminais. E, para variar, né, há uma divergência nos sistemas do Código de Processo Penal e a Lei 9.099, por exemplo, no prazo, em que no Código de Processo Penal o prazo é de 5 dias e na Lei 9.099 o prazo é de 10 dias, sendo que na Lei 9.099 a interposição deve vir já acompanhada das razões, algo que não existe no CPP. No CPP, um momento é da interposição e outro das razões. Por fim, falamos da ausência de cabimento do RESP,
do recurso especial, isso entendimento já acumulado pelo STJ na súmula 203, e pelo cabimento do recurso extraordinário contra as decisões da turma recursal, entendimento também simulado pela súmula 640 do STF. Após isso, analisamos o cabimento, não, pelo menos o procedimento do habeas corpus, em que chamamos a atenção dos colegas para a revogação, a superação da súmula 690 do STF, em outras palavras, contra a cola da turma recursal, cabe o habeas corpus eventualmente impetrado, vai ser impetrado perante o Tribunal de Justiça, e da mesma forma mandado de segurança, e por fim, falamos da ausência de cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos juizados especiais e de uma hipótese residual e conflituosa de cabimento de recurso em sentido estrito no âmbito dos juizados especiais criminais. Bem, com isso, encerramos esse nosso desafio que foi tratado dos juizados especiais criminais. Espero que possa ter contribuído com o estudo do tema, né? Sei que às vezes os detalhes da legislação e a própria diferença do sistema da Lei 9.099 em face do CPP e em face ainda mais do Código de Processo Civil, aquele mais ambientado. E, por fim, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você aí de casa e com o Kleber, com a Carolina e com o Marcos e todo o pessoal da produção que me recebeu muitíssimo bem e com bastante paciência, né? Aqui o meu profundo agradecimento, né? Espero ter contribuído com o estudo do tema. E, para finalizar, agora é verdade, né? Qualquer dúvida, encaminhamento, você pode encaminhar ao e-mail saberdireito@stf.jus.br, e se você perdeu alguma aula, né, quer estudar juizados especiais criminais, achou que algum tema foi bem explicado, ou quer indicar para algum amigo que quer orientar alguém a respeito de juizados especiais criminais, basta você acessar o YouTube, né, no www.youtube.com/saberdireitoaula. Então, mais uma vez fica aqui o meu agradecimento e nos encontramos numa próxima oportunidade.